Bitcoin dando sinais de alta, nem que seja para o curto prazo, e você não pode perder este movimento, né? Começando aqui pelas nossas confluências, né, que me dizem aqui, pelo menos me indicam maior probabilidade de alta, nem que seja para o curto prazo, nós temos os dados macroeconômicos da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que vieram bem positivos para o mercado que andava meio receoso de uma recessão, algo nesse sentido, a gente começa a ver aí realmente dados um pouco mais positivos quanto a isso, né? Lembrando, ciclos econômicos, pessoal, é normal no começo a gente interpretar notícias boas como ruins, né? Por exemplo, quando a gente tinha um emprego muito forte, quando a gente tinha pedidos por seguro-desemprego abaixo do esperado, payroll acima do esperado, isso estava ruim, num contexto ruim para o mercado, porque estava mostrando que a inflação não estava tão controlada assim, que a gente poderia ter indícios aí de novas ações inflacionárias do mercado, né? Fazendo com que o Fed não pudesse cortar juros ou talvez até aumentasse. Então, dados positivos da economia eram vistos como negativos. Agora que a gente já está bem estabilizado na taxa de juros, onde até o mercado já precifica como certo o corte na próxima reunião do FONC em setembro, dados positivos começam a ser positivos novamente, né? Mostrando que aquele fantasma da recessão não é tão fantasma assim, e a gente pode aí estar se encaminhando realmente para o tal do soft landing e tudo mais, tá? Então, essa semana tivemos aqui dados bem positivos para o mercado quanto à inflação. A gente teve o IPP abaixo da projeção, nós tivemos aqui o CPI mensal dentro do projetado, tá? Lembrando que no hemisfério norte é verão normalmente a gente tem um consumo um pouco maior, então é normal esses dados aqui mensais virem dentro do projetado, nada tão absurdo assim, mas o que chamou a atenção é que realmente o dado de inflação anual, né, a inflação anualizada nos Estados Unidos já está abaixo de 3%, né? Estamos em 2,9%, chegando já bem mais próximo daquele número mágico que o tio Jerry sempre fala, que seria 2% de inflação anual, né? E isso aqui, pessoal, justifica o corte de juros, né? Não seria um desespero do Fed esse corte de juros, né? Ah, é a recessão, todo mundo tá falando de recessão, então o Fed está desesperado, está cortando apenas por isso. Não, ele está cortando porque a meta dele está sendo atingida. Então todo o plano do tio Jerry, todo o plano do Fed está sendo justificado porque a inflação realmente está baixando, né? E no dia de hoje, pessoal, tivemos aqui os pedidos iniciais de desemprego vindo abaixo da projeção, mostrando que a economia também está forte, né? Apesar dos pesares, a inflação vem baixando, a economia se mostra ali de certa forma resiliente, lembrando que o payroll sempre é revisado, é sempre uma métrica um pouco complexa de ser entendida, né? Então a gente teve um payroll bem fraco, mas isso também não é o fim do mundo, tá? Então os pedidos iniciais para o seguro-desemprego vieram abaixo do esperado, algo bem positivo para a economia. Tivemos também um núcleo de vendas no varejo subindo, tá? O que também é positivo, mostrando que, poxa, apesar da inflação vir mais baixa, a gente está tendo consumo. Lembrando também que isso aqui é sazonal, justamente porque estamos no verão no hemisfério norte, né? A gurizada vai pra praia, a gurizada aproveita comprar um picolé, então as compras aqui sempre vêm subindo, tá certo? Outro ponto que me mostra aqui que a gente tem uma probabilidade de subir, pessoal, é inclusive a data, né? Eu sei que muitos não gostam de operar dessa forma, mas vejam que estamos no tal do V15 do mercado, né? Aqui popularmente mostrado pelo grande mestre Stormer, mas a verdade é que realmente estamos aqui na metade do mês de agosto. Aqui no gráfico mensal do BTC percebam que começamos essa primeira quinzena de agosto em queda, né? O mês abriu aqui na região dos 64, 65 mil dólares, chegamos a afundar lá para os 48 mil e agora começamos a mostrar alguma recuperação, tá? Então também tem essa confluência, né? Muitos podem dizer que isso aqui é folclore e tudo mais, mas é algo bem relativo no mercado, tá? Além do que, pessoal, imagine o seguinte, já é dado como certo o corte de juros pelo Fed em setembro. E se o corte de juros vai ser em setembro, pessoal, o que grandes players vão fazer? Eles vão comprar lá na divulgação, né? Quando o tio Jerry falar, ó, cortamos a taxa de juros? É óbvio que não. Eles vão acumular antes, né? O mercado ele sempre precifica movimentações, por isso que inclusive ele é utilizado como um termômetro, justamente porque players sempre estão tentando antecipar movimentações para lucrar cada vez mais. Então me mostra que, poxa, já é dado como certo, querendo ou não, nós sempre temos injeção de capital no mercado de renda variável com a queda da taxa de juros, né? O contexto pode ser um pouquinho diferente, mas de certa forma a gente sempre tem esse ânimo do mercado, pelo menos no curto prazo.
Então, confluindo com boas indicações da economia americana, com a recuperação aqui do gráfico mensal, nós podemos ter aí movimentações de alta, movimentações de acumulação. Inclusive aqui no gráfico diário a gente está exatamente nesse momento fazendo aqui um mini padrão de acumulação. Nós recuperamos desta queda brutal que nós tivemos, né, o FUD do mercado, a desalavancagem do mercado, principalmente pela taxa de juros japonesa, mas agora o Bitcoin está mostrando já muito mais força nessa movimentação, inclusive aqui fazendo um mini processo de acumulação. Ainda pode ser um processo de distribuição? É óbvio que sim, né, pessoal? Tudo que a gente passa aqui na internet são probabilidades, mas você nunca terá 100% de certeza em nenhum cenário, pessoal. O mercado, ele é exatamente assim, movido por probabilidades. Inclusive, muito cuidado ao tomar decisões dos seus investimentos, das suas compras, das suas vendas com base no que youtubers falam. Eu particularmente produzo conteúdo aqui com base no que eu faço com o meu dinheiro, mas eu estou longe de ser o cara 100%, o guru da internet, aquele cara que acerta fundo, acerta topo. Isso simplesmente não existe. E acaba que muitos influenciadores, pessoal, ficam sempre naquela narrativa de que é só mais 6 meses, é mais 12 meses de alta, tal dia vai subir, tal dia vai acontecer isso, quando na verdade a gente não sabe, pessoal. A gente tem probabilidade, a gente tem análises de mercado, mas no fim das contas tudo pode dar errado, ninguém sabe de nada. Mas para quem quer investir neste mercado, para quem quer investir o seu capital buscando uma valorização melhor do que um fundo imobiliário, de que um tesouro Selic, nós precisamos correr alguns riscos, e esses riscos, inclusive, estão no fato de muitas vezes a gente não ter a certeza de que um movimento vai acontecer, mas nós precisamos agir. Quem fica parado no mercado também não rentabiliza, né? Então a gente precisa correr riscos, mas sempre calculados. Cuidado com essa ilusão de achar que o fulaninho sabe, o fulaninho fala muito bonito, fala muito técnico, mas no fim das contas, o mercado é um jogo de soma zero, tudo que entra sai, para alguém lucrar, alguém tem que ter prejuízo, e assim a gente vai levando a vida, tá certo? Então muito cuidado com essas influências aí que muitas vezes só querem vender a todo custo. Porque eu posso garantir com toda certeza, pessoal, que no fim das contas ninguém sabe nada do mercado, e eu já tô há bastante tempo no mercado para ter consciência disso, tá certo? Então nesse momento no diário estamos fazendo aqui este padrãozinho de acumulação, né, rompendo essa região aqui do 62, que é uma região bem brigada, tá? A gente teve aqui um desequilíbrio bem grande no preço, a gente abre patamares aqui mais acima novamente, tá? No curtíssimo prazo a gente veio aqui testar uma região de liquidez, tá? Que a gente tem muita liquidez formada, foi um fundo prévio, aqui o pessoal dá uma animadinha, né? Começa a colocar ordens de compra, vai apertando os stops, gerando essa região de liquidez, a gente veio capturar essa região de liquidez ontem à noite, né? Inclusive aqui no 1 hora fica um pouquinho mais claro, tá? A gente deixou aqui uma mega de uma divergência, né? Também considerado aqui uma região de deriva, né? Onde o preço ele vem perdendo fundos, pessoal, mas perceba que ele não vem com força, né? A gente teve inclusive aqui um desequilíbrio grande do preço, o que poderia induzir o pessoal a vender, né? Poxa, eu estou vendo aqui uma mega barra vendedora numa hora, próximo de uma região de fundo. Se perder esse fundo aqui, meu amigo, o negócio vai desabar. Essa é a interpretação gráfica que o mercado nos produziu. Mas vejam que até caiu, mas não foi aquela queda, não foi aquela violência, né? A gente basicamente viu aqui realmente uma captura de liquidez, tivemos uma recuperação, tivemos 1, 2, 3 de compra para quem gosta, e agora a gente realmente está vendo uma certa recuperação. Inclusive aqui numa hora a gente tem uma ineficiência do preço aqui nessa região. Vejam que o preço aqui só caiu ontem pela manhã, né? Apesar dos dados positivos, o mercado adora fazer o Serginho Malandro, né? Veio dado positivo, o pessoal se anima, né? Começa a abrir long, alavancado sem dó nem piedade, o mercado não tem dó, né? O mercado não é a mãe de ninguém, ele veio aqui buscar realmente essa liquidez, mas deixou esse vácuo aqui no preço, tá? E essa região normalmente ela tende a ser retestada, tá? E aí se romper o 62, aí já é uma análise um pouquinho mais mãe de nata, mas de fato nós estamos com uma impulsão bem interessante, com dados interessantes, com narrativas interessantes, então a gente pode ver realmente grandes players começando a soltar um pouquinho mais o preço nessa acumulação justamente para elevar o preço até setembro na decisão do FONC. Lembrando que isso não quer dizer que vai subir agora em linha reta, né? Todos os movimentos possuem recurso, todos os movimentos possuem busca de liquidez. O mercado ele não anda de elevador, ele prefere andar de escada, mas nesse curto prazo aqui nós temos bastante confluência para pelo menos vir testar aqui a região dos 61, 60.500. Essa região de preço aqui tá bem interessante, pelo menos para o curtíssimo prazo.
E na parte quantitativa a gente percebe, né, nesse momento de gravação do vídeo, o LSR caindo um pouquinho. É verdade que ontem nós tivemos uma bela de uma alta do LSR, mas é normal, tá, pessoal? Quando a gente vem afundando o preço muito forte, quando a gente vai subindo muito forte, é normal a sardinhada fazer exatamente o contrário, tá certo? Mas hoje pela manhã, desde que a gente formou este fundo, né, a gente veio com um clímax de liquidação descendente dos longs, né, então quanto mais caía, menos liquidação pegava, mostrando realmente a exaustão do preço. Mas hoje pela manhã a gente já viu uma bela de uma entrada de Open Interest, indicando capital alavancado. Sempre que entra capital alavancado a gente tem volatilidade no preço. CVD também entrando um pouquinho mais forte, juntamente com uma queda no LSR, né? Lembrando novamente, o mercado nunca vai andando aqui de elevador, ele vem fazendo correções em tempos gráficos menores, mas de modo geral, eu acredito que estamos numa boa confluência para a alta de curto prazo e também para elevar o preço até a região dos 70 mil dólares, talvez, na reunião do FONC em setembro. Lembrando que a gente está mais ou menos a um mês dessa reunião, então não é algo tão rápido, nós vamos ter quedas no meio do caminho. Mas analisando de modo geral, e se os nossos amigos do Oriente Médio não brincarem de São João na data errada, a gente pode realmente aí ter uma confluência para uma movimentação de alta interessante. E lembrando, se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!